Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Segundou aí? Hoje eu vou falar, toda segunda é o dia do jejum, né? É o dia do protocolo. Bom dia, bom dia. Então hoje eu vou falar dos protocolos, que muita gente tem dúvidas. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá em jejum aí, fala. Estou em jejum de quantas horas? Bom dia, maravilhosa. Ai, gente, vocês são muito carinhosos. Um dia acima do ótimo, isso aí. Segunda no pique, né? Chega um cafezinho preto. Botar pra fora tudo que a gente exagerou no final de semana. Mas ontem eu já fiquei direitinha. Então hoje eu não tô tão intoxicada. Já acordei, já treinei, já... Antes de falar dos protocolos, eu queria muito falar pra vocês sobre... o quanto eu percebo a evolução das pessoas praticando jejum, desde que a gente começou aqui a trabalhar no Instagram e falar sobre esse assunto tão maravilhoso, e quantas pessoas evoluíram, né, se abriram aí para o jejum. E eu digo, é uma das ferramentas mais poderosas para a saúde como um todo, né? Emagrecimento nem se fala, porque toda dieta, gente, todo final da dieta, todo o processo de emagrecimento é gerar o déficit, é gerar o estado não alimentado, né? Ozempic, bariátrica, medicamentos para tirar o apetite. O objetivo é sempre o mesmo, fazer você comer menos. Então, assim, o jejum é a ferramenta, não existe coisa natural mais potente que você não comer. Tanto é que eu já atendi algumas pacientes que elas já utilizaram o Ozempic durante o jejum. E na verdade não é algo que eu seja assim fã do Ozempic, mas enfim, em alguns casos de repente a pessoa pode usar como um aliado, né? Mas sem uma mudança de hábitos também não é efetivo. Então daí o que elas me relataram? Eu emagreci com o Ozempic porque eu ficava tão enjoada e não comia. Então essa é a ideia, gente, é não comer, não existe mágico. Então assim, se seu médico fala que você tem que comer de 3 em 3 horas, se a sua nutricionista fala que você tem que comer de 3 em 3 horas, que você tá obesa, vai ser muito mais difícil, tá? Então, e eu queria falar também sobre isso e os resultados que vocês me trazem aqui. Aqui não tem fake news, tudo que a gente compartilha não é roubado do TikTok, igual algumas pessoas que vendem emagrecimento, que ficam pegando imagens sem autorização, imagens falsas. Na verdade, tudo que a gente compartilha aqui são de pessoas, às vezes de pacientes, às vezes de pessoas que estão compartilhando o seu resultado com jejum intermitente. Então aqui não tem fake news, não tem gogó, blá blá blá, que o meu método, não. Todo mundo que a gente compartilha aqui é 100% idôneo, né? Ontem até uma pessoa, vou até compartilhar aqui novamente, eu achei muito fantástico o depoimento dela. Duas meninas me passaram, na verdade 3 pessoas me passaram ontem. Essa foi muito fofa, a Gabi, xará da minha filha linda. Deixa eu colocar aqui. Ela me mandou as imagens dela. Aqui. Daí ela me relatou que, na verdade, ela não perdeu massa magra. Na verdade, ela conseguiu ganhar massa magra fazendo jejum intermitente. Deixa eu ver uma foto que dê pra ver melhor. Eu achei muito fantástico o depoimento dela, porque a gente vê que são casos reais, né, de pessoas que praticam e às vezes sem tanto conhecimento. Aqui a foto do rosto, gente, olha, é outra pessoa. E ela falou que fez jejum de 18, de 24, de 36 também, e foi alternando e conseguiu chegar a esse resultado, perdendo gordura. Até a bioimpedância aqui também ela me mandou o resultado. Ela perdeu gordura e ganhou massa magra. Deixa eu ver aqui de novo. Olha aqui o gráfico dela. Ó, esse gráfico, essa parte vermelha ali, é o percentual muscular. E a gordura permaneceu ali. Então, proporcionalmente, ela ficou mais slim, né? Aquela
o músculo ficou mais distribuído e aí ela, na proporção, menos gordura. Então é isso, gente. Quem fala que perde músculo, que blá blá blá, que não funciona. Bom dia. Creatina é o magnésio pó quebra o jejum? Não, não quebra. Ela disse que sim, mas não é significativo. Tipos e benefícios do jejum. Ai, que fofo. Você me curou de muitos males. Gratidão, Flávia. Tirei um botijão de gás dos meus joelhos. Estou todo serelepe. Ai, gente, obrigada. Eu fico muito emocionada com esses depoimentos de vocês. Até hoje, pra mim, é muito importante. Então, os tipos de jejum e seus benefícios, né? 12 horas é aquele jejum básico que você come 7 horas da noite e vai comer 7 horas da manhã. Então, isso quase todo mundo deveria fazer, mas tem muita gente que não faz nem 8 horas de jejum, né? Come meia-noite e vai comer 6 horas da manhã depois. Outro protocolo, né? Depois das 18, depois das 12 tem as 16 horas, que você pula uma refeição. Para quem tá começando é fantástico, que você não pensa muito, vou pular o café da manhã ou vou pular o jantar, então fica até mais fácil de se programar. O 18 horas eu acho legal porque, por exemplo, se você parou de comer às 7 da noite, aí você vai 7 da manhã, mais ou menos 1 hora da tarde, você fez lá 16 horas, entre meio-dia e 1 hora, e aí você estende mais 2 horas. Eu acho esse protocolo, assim, que ele é um plus e realmente essas 2 horinhas a mais de jejum depois das 16 fazem diferença. Fazem bastante diferença, porque você já terminou todo o seu estoque de glicogênio, você já tá ali a postos para queima de gordura mais intensa. Então, 2 horinhas a mais ali, e se você conseguir colocar o seu treino nesse período das 15, 16 horas, você vai potencializar ainda mais a queima de gordura naquele período, naquele momento específico. Então, eu acho esse protocolo fantástico, né? 2, 3 horas a mais de 16 horas já fazem diferença. 20 horas de jejum, super, faz mais diferença, realmente tem mais intensidade do que 16 horas. Isso é matemática, né, gente? Quanto mais horas, mais gordura, isoladamente naquele momento você vai queimar. Claro que depende depois do seu saldo calórico, de quanto você vai comer naquele dia, mas o que eu digo, depois das 16 horas, principalmente depois das 20 horas, o seu apetite cai muito. Então, a probabilidade natural de você comer menos depois das 20 horas, depois das 21 horas de jejum é muito maior. Então, você vai comer menos, é fato. Depois de 23, 24 horas, a fome zera. Então, você come menos. Ontem, por exemplo, eu fiz 23 horas, eu fiz uma única refeição. Até postei aqui, vou postar aqui o prato aqui pra vocês, que vocês sempre me perguntam o que eu como. Ó, esse aqui foi o meu prato, tá? Meu prato de ontem. Tinha frango, tinha legumes, eu adoro esses legumes, palmito, enfim, e tinha aquela batata rústica. Eu não consegui terminar de comer toda aquela batata, ficou pela metade. Então eu comi mais a proteína, mais os vegetais. E, gente, igual eu falo, eu não estou em processo de emagrecimento. Eu quero manter, eu tô em fase nem de ganho, mas mais de manutenção. Então, assim, comendo uma vez assim, comendo comida de verdade, né? Vocês viram. E hoje acordei super bem. Então, assim, nem a metade da batata eu consegui terminar. Se eu tivesse, imagina se eu tivesse almoçado, depois eu tivesse comido um lanche, depois jantado. O quanto a mais eu comeria? É o que a gente faz. Quando você tem um número maior de refeições, a probabilidade de você comer mais quantidade é grande. Isso é estatística, né? Matemática mesmo. E fora também, né, gente, os efeitos, vamos falar um pouquinho dos efeitos, além do emagrecimento, né, do jejum. Deixa eu ver se essa imagem aqui fica melhor. Essa ficou um pouco melhor. Então, assim, 23 horas, né, você vai, foi o que eu fiz ontem, uma refeição e meia, tipo, uma refeição e uma fruta ali naquele meio e fechar a janela até outro dia. Então, a partir das 24 horas, a gente começa um processo maior de reciclagem celular, de autofagia, de reparo mitocondrial. Então, assim, vai muito além de só emagrecer, fechar a boca para emagrecer, gente. Tem um processo aí fisiológico, benéfico, né? Como se a nossa máquina estivesse se limpando, se autorresetando. Então, a gente precisa desse período. Por isso que o sono sempre foi caracterizado como muito importante. Que no sono a ideia é você ficar em jejum naquele período de sono, né? Você não come.
Então, durante aquele tempo, se você para de comer cedo, o seu corpo vai utilizar toda aquela energia durante o sono para fazer todos esses processos de reciclagem, de trocas, de reparos. Então, por isso que é muito importante. Quando a gente faz jejuns prolongados, a necessidade de sono, ela diminui. O pessoal fala que fica com insônia, adrenalina mais aumentada, é porque realmente a gente tem menos necessidade de repouso, menos necessidade de reparo, que você passou um período do seu dia ali reparando células também. Então você não ficou só acumulando. O que acontece, né? A maioria das pessoas que eu comendo o dia todo, aí chega à noite, come de novo, e aí só tem aquele período ali de 8, 10 horas de jejum e o corpo fica lá tentando, pedindo socorro lá nessas pequenas 10 horas, que é pouco horas de jejum para quem come o dia inteiro em grande quantidade. Então, quando você come menos vezes, né, você estende esse período de jejum noturno, seu corpo fica mais tempo nesse modo de reparo. Então, você fica equilibrada, né? Você fica equilibrada tanto na questão da insulina, quanto nessa questão de autofagia. Então, o seu organismo fica mais saudável naturalmente. Às vezes, mesmo quando você come as quantidades, às vezes quem já come pouco, aí começa a fazer jejum de 16 horas, vem falar, não emagreço, não emagreci. Mas o que acontece? Que a pessoa já comia pouco, ela não comia muito, e daí com jejum de 16 horas pouco mudou a parte da ingesta, mas mesmo assim ela vai ter benefícios de saúde. Mesmo assim a insulina vai diminuir, a resistência à insulina, os marcadores, o colesterol, tudo vai melhorar, mesmo que não se perca peso. É muito melhor, gente, não comer certo período do dia do que você comer, principalmente comer besteira, tá? Então o jejum ele é válido para 99% da população, porque todo mundo precisa reparar, todo mundo precisa de um tempo, né, porque a gente come errado, a gente faz, né, a gente se intoxica, a gente faz coisas erradas, come às vezes nem 100% correto, então a gente precisa desse tempo sempre, né, eu acho que a maioria das pessoas. Eu tô achando que estou perdendo pouco, perdi 6 quilos em uma semana. Nossa, 6 quilos em uma semana é muito. Começa a alternar. Muda o período que você faz, começa a pular o jantar. Realmente, 6 quilos é muito. Então, em 36 horas de jejum, esse é o meu preferido. Eu sempre falo nas consultas dele, falo nos protocolos, nos desafios, na jornada do jejum. Por quê? Você fica um dia sem comer. Quem comeu ontem, por exemplo, você vai lá, segunda-feira, não come. Você vai comer na terça. É impossível você não emagrecer. Assim, quase humanamente, vai contra a matemática. Então, vai emagrecer com toda certeza. Você entrou no déficit. A questão da fome, Márcia, pode ser sim alguma deficiência de algum nutriente. Que você fica, às vezes, o corpo fica necessitado. E aí, no período de jejum, você intensifica, né, algumas deficiências. Porque você fica ali aquele período sem comer nada, enfim. Então, principalmente o magnésio, eu digo que ele é fundamental, assim, para quem faz jejum, para quem não faz jejum, porque a gente naturalmente já tem deficiência de magnésio. E durante o jejum ele fica mais intenso. Gosto tanto de comer pela manhã, então pulo o jantar. Pode pular o jantar. Eu não consigo passar das 18 horas. Sinto muita fome. Outra coisa que o pessoal sente fome, já falei pra vocês. Vocês têm que escolher as coisas que vocês comem quando vocês vão fechar a janela, tá? Então, assim, vocês viram o meu prato. Vou colocar aqui o meu prato, tá? Se vocês comerem desta forma, comida de verdade, você não vai sentir fome 3 horas depois. Tipo, você vai conseguindo passar essas horas. O problema é que a maioria das pessoas, elas ficam comendo um monte de pão, come arroz. A proporção, vocês viram que eu comi carboidrato, né? Ó, tem batata ali, mas eu falei, eu sempre deixo o carboidrato mais pro meio, pro final. Eu começo sempre com a proteína, sempre com os vegetais e depois vou pro carboidrato. Então eu como carboidrato, nunca deixei de comer carboidrato. Mas é a proporção que a gente tem que colocar. Então, assim, o problema é que muita gente vai colocar lá
Coloca uma porção enorme de batata, uma porção enorme de arroz, aí depois come pão, aí depois come bolacha, aí depois come fruta. A proporção do dia acaba sendo muito alta de carboidrato. Então, o seu organismo está sempre ali recebendo glicose, glicose, glicose. Quando a gente entra em jejum, o estado é de cetose, onde a gente começa a queimar gordura. Mas se às vezes você tem tanta glicose acumulada que quando vai finalizar esse glicogênio, você sente muita fome, porque está vinculado com essa proporção de carboidrato. Então, a ideia é você reduzir a proporção, você não precisa ficar zero carboidrato. Tem gente que faz carnívoro, que eu acho fantástico. Tem alguns períodos que eu fico muito mais na proteína, acho fantástico. Mas tem muita gente que não consegue manter, né, por longo prazo. Então, assim, dá para também fazer umas estratégias que algumas semanas você fique mais restrita no carboidrato. Tipo, essa semana eu vou comer carne, ovos e vegetais, bem restrita. Na semana que vem, acaba que você pode fazer essa alternância. Então, gente, não existe forma mais fácil de manter do que isso, sabe? Porque qualquer dieta que você vai fazer, igual você vai lá, faz a dieta do HCG, né? Todo mundo conhece. Qual dieta é essa? Você vai lá, toma uma injeção de HCG e o médico te passa uma dieta de 500 calorias por dia. Só que essa dieta que você vai ter que fazer você tem que fazer por 30, 40 dias, certo? Então você fica 30, 40 dias comendo 500 calorias. Tá, na primeira semana eu nunca fiz e eu acho que pra mim é impossível. Eu acho muito difícil. Você vai ficando com aquela fome constante, com aquela fome constante, aquela fome constante. Chega lá na terceira semana, você já não aguenta mais. Seu metabolismo já tá lento, você tá irritada, você tá com fome, você tá, né? Porque imagina, sempre numa restrição profunda. O que acontece? Quando você volta a comer normal, o seu organismo tá com o metabolismo mais lento, você volta a comer normal, sem excesso, você engorda. Por quê? Porque não existe alternância, não existe intermitência. Então, aquela dieta sempre continuamente restrita em calorias, vai chegar um momento que não vai funcionar. Você vai ficar com o metabolismo mais lento. E o que acontece com o jejum intermitente? Tá, digamos que eu resolva fazer 48 horas de jejum, 2 dias sem comer. Mas depois dessas 48 horas, eu quebro esse ciclo de restrição. Eu volto a me alimentar, eu vou comer dessa forma, proteínas. Além desse estado não alimentado que o jejum traz, ele também vai reduzindo ali o apetite, alguns hormônios da fome vão reduzindo, o seu organismo vai se adaptando, né? Que o importante é você ter um estilo de vida que você consiga manter, porque emagrecer e lá perder 15 quilos, existem muitas formas e funcionam, né? Existem esses medicamentos, até uma dieta muito restrita vai funcionar, mas você consegue manter. Esses dias eu tava vendo uma polêmica aí de uma pessoa que vende um programa e que a pessoa ficava cuidando o que a pessoa comia, o que o cliente comia, ficava revirando o lixo para ver se a cliente comia. Gente, isso não existe. Eu falo para os meus pacientes. E falo também até para as pessoas que convivem comigo. Sábado a gente estava numa despedida de solteiro, o pessoal falando, eu falei, gente, esquecem que eu sou nutricionista. Esquecem, né? Nem falam de dieta porque eu não tô aqui para ficar monitorando ninguém. Então, eu não acredito, eu particularmente não acredito nessa coisa muito restrita, assim, por um período muito longo. Eu acho que é muito difícil de manter, né? Nunca mais eu vou comer nada daquilo. É quase impossível, né? Então eu digo, o jejum intermitente, você vai regulando o seu organismo, você vai aprendendo a comer comida de verdade, você vai reduzindo. Em alguns momentos vão ter as coisas, vão existir os momentos que você vai, né, trazer. Então eu ouço muito isso no consultório, né, que o jejum foi a forma que as pessoas conseguiram manter, que elas comem lá no final de semana o que gostam. E na de semana tem mais cuidado. Às vezes, no processo de emagrecimento, quando você fica muito só escapando da dieta, é mais difícil. Mas eu digo, você vai fazer uma única refeição no dia, ok? Digamos que você comeu esse prato, aí no final você foi lá e comeu um chocolate, mas foi uma vez um pedaço de chocolate, acabou, fechou a janela. É muito melhor e com certeza vai trazer muito mais resultados do que você comer lá 6 vezes,
Ai, comi 6 vezes, tudo saudável, comi todas as calorias do dia, do metabolismo basal. Quando chega lá à noite, eu ataco a barra de chocolate, que acontecia isso comigo, eu atacava o pacote de bolacha. Aí já era, né? Você comeu todas as 6 vezes, você comeu mais o que você furou. Então, na contabilidade, não importa que seja saudável, são calorias. Então, tudo que você vai ingerindo, vai colocando no seu organismo, é um alimento, é uma fonte de energia, uma fonte de combustível. Então, vai contabilizando. Então, não adianta, ai, eu só como orgânico, só como tudo assim, conto calorias. Às vezes também não funciona, porque fica lá, meu metabolismo é de 1.500, vou lá comer 1.000 calorias. Às vezes não vai funcionar, para muitas mulheres não funciona. Daí, ai, não, a pessoa não tá seguindo dieta. Eu acredito que ela esteja seguindo dieta, mas aquele cálculo não vai fechar, né? Por isso que eu digo jejum intermitente, né? Existem esses protocolos, tá? Digamos no dia que você faz 24 horas, vou já até falar. Terça e quinta eu faço 24 horas, ou segunda e quarta eu faço 24 horas, digamos, segunda e quarta. Na segunda eu como até 500, uma refeição dessa deve ter o quê? 600 calorias? 2 dias na semana, olha o déficit que eu alcancei, muito maior do que eu ficar lá comendo os lanchinhos e tentar contabilizar 100, 200 calorias. Vai funcionar muito mais. Então, o jejum, eu digo, é tão óbvio, é tão lógico, é tão matemático, mas eu acho que para algumas pessoas não é tão. Então, enfim. Deixa eu ver aqui as perguntas. Pode tomar café sim, sem açúcar? Quem tem hipotireoidismo, o metabolismo ficou muito lento? Para ajudar, entrei na menopausa, meu corpo inflamou. Eu vou mostrar para vocês um suplemento que eu acho que é muito fantástico para inflamação, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês. Deixa eu pegar aqui. A primeira coisa, né, para um metabolismo inflamado é reduzir, tirar lá as porcarias da dieta, certo? Carboidrato, açúcar, cerveja é o que mais te inflama. Pão te inflama, te inflama, te inflama. Então, assim, reduzir o que te inflama é fundamental, ok? Eu gosto muito desse suplemento NAC, N-acetilcisteína, para essa questão da inflamação. Acho fantástico, ajuda a detoxificar. Então, assim, usar o período aí de 30 dias eu acho fantástico. A Luciene tá me perguntando o que diz da OMAD. Estou com sobrepeso e gordura no fígado. Eu gosto da OMAD, que é a One Meal a Day, uma refeição por dia. Mas eu digo a mesma coisa lá que eu tava falando da restrição contínua. Eu gosto desse protocolo, por exemplo. Essa semana eu vou fazer uma refeição por dia. Só essa semana. Vou ali, vocês vão ver. Segunda, terça, na quarta você vai estar zero fome, quinta, sexta. Então, assim, 5 dias não são suficientes para você diminuir o metabolismo. Tá, na outra semana, final de semana a gente já muda, né, completamente. Na outra semana, alterna. Vou pular o jantar todos os dias. 2 dias na semana eu vou só almoçar. Sempre tentam colocar dessa forma que vocês vão mudando os estímulos. Vou colocar um de 36. Vou colocar um de 28, um de 30. E é isso. Nem tudo precisa ser tão radical. Não precisa mesmo. NAC, esse aqui, ó. Deixa eu tirar a imagem aqui para vocês conseguirem printar. Ó. NAC, N-A-C, é que tá espelhado. Aí vocês printam depois. O que acha sobre alimentação baseada em frutas e vegetais sem carne? Acho que pode faltar muitas coisas. E o apetite também. A proteína, gente, é uma dos nutrientes mais sacetógenos, né? Tem previsão de atendimento em Recife? Não tenho, gente. Tô me mudando, na verdade me mudei para São Paulo, hoje eu vou mudar de apartamento, vou uma função aqui, depois eu vou mostrar para vocês. NAC, N-A-C. Ele abaixa, não abaixa a homocisteína, ele tem um outro propósito, esse é N-acetilcisteína.
No Mercado Livre, na Amazon, tem vários, procurem lá no Google. Gente, então, é isso. Então, um corpo menos inflamado, com bons nutrientes, né? Tanto da alimentação quanto da suplementação. O NAC pode fornecer um apoio antioxidante, inibir o estresse e terá um efeito positivo. Eu acho fantástico o NAC. Ele diminui a inflamação em geral e o efeito oxidativo. Então, assim, voltando. Corpo menos inflamado, você comendo comida de verdade, você repondo bem os nutrientes, fazendo jejum intermitente, equilibrando, que o jejum também tem um poder aí antioxidante fantástico. Além de você emagrecer, você vai desintoxicar. É como você pega uma máquina lá, que você coloca coisa, ela tá cansada, sobrecarregada, trabalha. Aí, de repente, você, não, agora eu vou colocar ali por etapas. Eu vou deixar aquela máquina descansando até 2 horas da tarde. Vou colocar ali uma quantidade menor, mais esporadicamente. O que vai acontecer com essa máquina? Vai funcionar melhor, né? Ela não vai estar sobrecarregada, cansada. Porque a gente tem que entender, o nosso organismo, nós temos um tamanho, é uma questão física. A gente tem um limite. Não dá pra... O fato da gordura é muito claro. Quando eu estoco gordura, eu estou estocando coisas que eu estou comendo a mais, né? É uma coisa lógica. Então, um organismo, falando de saúde, ele não está na sua melhor função quando ele está muito sobrecarregado, quando ele está acima da sua capacidade, sempre trabalhando lá no máximo. Por isso que as artérias ficam entupidas, por isso que tem inflamação, por isso que a pessoa fica com as articulações prejudicadas, porque é muito peso, né? Fica com os órgãos cheios de gordura visceral, então vai atrapalhar a circulação, vou ter pressão alta. Então, assim, é um excesso. A gente tem um limite, né? Então, a questão é que hoje a gente fica sobrecarregando esse limite o tempo todo. Então, logicamente que ao longo do tempo isso vai trazer algum problema. Isso é fato, né? Não tem o que falar sobre isso. É uma máquina que está sempre sobrecarregada. Flávia, me ajuda, não consigo parar de comer doce, massa, troco as refeições por doce. Tomo paroxetina para ansiedade, não resolve. Medicamento não resolve. Exercício, atividade física, como eu falei, gente, menos inflamação, jejum, comida de verdade e suplementação. E atividade física, tá? Atividade física é fundamental, devia ser obrigatório para quem tem ansiedade, tá? Comecei a semana passada fazendo jejum 16 horas de segunda a sexta. Incrível, uma forma muito legal de começar. O jejum é uma estratégia para gordura no fígado? Com certeza, a melhor. Eu vou deixar o NAC aqui, ó. Depois, quando o vídeo acabar, vocês dão um print, vocês voltam nessa parte aqui. Dão um print, ó. Como faço academia em jejum, não corre o risco de passar mal? Se você ir comendo comida de verdade, se adaptando, não. Posso fazer o treino pela manhã e ficar até meio-dia sem comer? Você não precisa comer logo que você acabou o exercício. Na verdade, é bom estender, vai estendendo, continua queimando gordura, mesmo já no repouso. Não consigo ficar sem café da manhã, posso pular o jantar? Ótimo, pode. Obrigada. Qual o melhor alimento para quebrar o jejum? Pela manhã eu gosto muito de ovos, abacate, ovos e abacate. Para quem não consegue ficar sem o café da manhã, você come ovos e abacate, gente, você vai demorar muito a ter fome. Quantos meses para perder 60 quilos com jejum de 24? Precisa ir alternando, não tem muito essa previsão. Na Europa, em especial, em UK foi proibida a venda do NAC. Sério, não sabia. Então tá, gente, vou finalizar então essa live. Esse vídeo também vai pro YouTube. Faz tempo que eu não faço uma live aqui, né? Então é isso, gente. Até mais. Boa semana. E comentem lá nos stories qual o protocolo que vocês vão fazer. Comecei, o Ricardo falou que ele começou o jejum dia 13/7, 113 quilos. E hoje ele está com 95 quilos. Nossa. Então você perdeu
18 quilos. Nossa. Hoje é menos de um mês e meio. Incrível. Obrigada pelas informações. Obrigada. Sou de Portugal, tô querendo engravidar. Pode fazer jejum? Tenho excesso de peso. Vai te ajudar muito. E desinflamar, exercício físico, comida de verdade, suplementação. A mulherada fica fértil, fica com a libido lá em cima. Tudo funciona. Tá bom, gente? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.